Bem-vindos, bem-vindos. A minha visão da Kundalini é uma visão bem particular minha. É uma visão que foi se refinando, né? que eu fui melhorando com o passar do tempo. É uma visão bem aberta e que eu procuro compartilhar com as pessoas sem querer convencer ninguém. Mas vamos pensar um pouquinho. A Kundalini, essa energia que todos nós seres humanos temos na base da coluna, é, como eu disse, de todos os seres humanos. Não é algo que pertença a uma determinada raça, não é uma energia que pertence a uma determinada época, uma determinada cultura, uma determinada crença. Não. Ela pertence à humanidade. E por pertencer à humanidade, ela permite que se trabalhe com ela, que se conheça de várias formas, dependendo da época, dependendo da cultura, dependendo das crenças e assim por diante. Certo? Nós temos dentro do hinduísmo um conhecimento muito particular, muito importante, fundamental, eu diria, sobre a Kundalini. Talvez a principal fonte de informação confiável, organizada, estruturada sobre a Kundalini esteja dentro do hinduísmo, né? Dos livros sagrados, de vários mestres e vários gurus importantes ao longo da história. Mas não pode ser a única, porque Kundalini é da humanidade. Mas é a referência. Se você quer saber, se você quer conhecer, se você quer estudar, você tem que buscar esse conhecimento. Não tem outra maneira. Não tem outra maneira. Dentro do hinduísmo se desenvolveram técnicas, práticas, recomendações, escolas, muita coisa boa. Coisa que não se desenvolveu fora. O que nós temos fora do hinduísmo é adaptações do hinduísmo. Visões com base nisso. Com base no sistema de chakras, com base no sistema de nadis. Trocando nomes, trocando o nome das técnicas, inventando coisas, trazendo crenças tantas. O que também é muito aceitável e esperado. Porque nós humanos temos uma característica muito interessante, que nós somos criativos. Nós somos muito criativos. Então não basta ter um caminho. Não existe o caminho. Nós temos que criar alternativas. Nós buscamos. E aí, nesse processo, surgem atalhos inúteis, surgem caminhos longos demais e uma variedade muito grande. Atualmente nós temos muitas pessoas experimentando Kundalini, experienciando, vivenciando, ativando, sofrendo, sendo felizes com isso. Parte disso é porque a população aumentou muito. Então os casos de Kundalini consciente ou inconsciente também aumentam proporcionalmente. Certo? Parte disso porque muitas pessoas, ao redor do mundo, muitas pessoas começaram a viver de uma maneira um pouco mais voltada para aspectos além do material, aspectos transcendentais, aspectos sutis. E isso traz a Kundalini à tona. Mas ainda assim, o conhecimento antigo, um pouco restrito, um pouco rígido, um pouco particular de uma determinada cultura persiste. E as pessoas tentam lidar através dessa forma, principalmente por ser uma forma organizada e que funciona. Né? Só que o volume de pessoas que começam a trabalhar com essa energia se torna muito grande, a capacidade de mestres e gurus de lidar com esse volume de pessoas não acompanha. Pelo contrário, devemos ter cada vez menos mestres, infelizmente.
pelo menos acessíveis, pelo menos conhecidos, pelo menos confiáveis. Além disso, quem consegue hoje abandonar a sua vida, por mais turbulenta que ela tenha se tornado por um despertar de Kundalini, para ir para uma Índia, para ir para um retiro, para passar 6 meses aqui ou ali? Muito poucos, muito poucos. Talvez aqueles que passem pelos processos mais complexos. A maioria tem que se adaptar com o que tem, seja pela internet, seja pelos cursos na sua cidade, quando surgem, seja porque descobrem um guru mais acessível, e seja principalmente por si mesmas, porque vão buscar, porque vão atrás da informação e vão colocar essas coisas em prática. A Kundalini está muito ligada com os sintomas, com aquilo que acontece depois que a Kundalini desperta, e principalmente com o que vem de ruim, porque é o mais impactante. É o mais impactante. É o que nos faz sofrer. É o que nos tira, né, do lugar comum, que nos faz tirar a bunda do sofá e fazer alguma coisa. É o sofrimento. Mas nem sempre a Kundalini representa problema, dificuldade. Se você tiver um sistema de energia equilibrado, se você tiver uma vida equilibrada, você não precisa ser um monge, não precisa ser um santo, você não precisa. Não. Você tendo uma vida equilibrada, muitas vezes a Kundalini desperta e sobe o seu caminho até o topo da cabeça de uma forma extremamente suave que você nem percebe. Porque é tão natural. Porque a subida da Kundalini também é natural no ser humano. A Kundalini vai trazer problemas, coisas muito intensas e trabalho muito puxado quando ela encontra desequilíbrios, quando ela encontra bloqueios, quando ela encontra dificuldades no seu caminho. Dificuldades que nós criamos, que a nossa mente criou. Os bloqueios não aparecem por herança genética, apenas por herança emocional. O chakra não se estraçalha, não se destrói porque ele resolve fazer isso. Não, é a nossa mente que não sabe lidar ainda com todo esse sistema de energia, com todos esses corpos e veículos, que acaba estragando eles ao utilizá-los. É a nossa mente que cria os bloqueios, que estraga os chakras. Porque ela não sabe usar, não sabe lidar com isso. Porque às vezes ela tem um conhecimento teórico, mas não tem a coisa prática. Quando você vem para a vidinha, muda tudo. Então, quando a Kundalini encontra essas dificuldades, aí que nós temos vivências intensas, difíceis, complicadas, sofridas. Nós podemos lidar com essa energia de várias formas. O conhecimento hinduísta é um. Meditação, ayahuasca. Normalmente, vivendo, nós nos adaptamos, nós aprendemos a lidar. Buscando uma vida equilibrada, nós estamos nos preparando. Um bloqueio em um determinado chakra, quando ele é percebido pela nossa mente, e essa mente começa a lidar com esse bloqueio, com essa dificuldade, você está se preparando para lidar com a Kundalini. A Kundalini é muito mais do que energia subindo pela coluna e causando um monte de coisa. A Kundalini é consciência se manifestando. Mas o grande enfoque, o que chama atenção, né, é esse circo que se arma, são esses fogos de artifício que a gente vê. As pessoas gostam disso, por mais que seja sofrido, gostam porque aparece, porque chama atenção. Nós vemos uma época que chamar atenção é importante, que aparecer no Facebook é importante, que aparecer no YouTube é importante. Nós temos necessidade de nos sentirmos importantes. Mas uma pessoa que tem uma vida equilibrada, que busca um autoconhecimento, se prepara naturalmente para despertar a Kundalini, para que ela suba e para que os efeitos sejam mínimos.
E isso é fantástico. Isso acontece dia a dia, no mundo inteiro. Porque é do ser humano isso. Porque é do ser humano. Seja porque cada vez mais pessoas no mundo, seja porque cada vez mais as pessoas se preocupam com o transcendental, não importa. O que importa é o que está acontecendo. O que importa é que precisamos buscar esses meios mais adaptados a esses novos tempos, respeitando a tradição, respeitando uma tradição, respeitando outra tradição, respeitando a tradição, valorizando o que tem de bom, sem desmerecer, sem desconsiderar, sem caluniar, sem difamar. Nós precisamos buscar novas formas de expressar isso sem cair na invenção inútil de ficar inventando nomes e técnicas, mas precisamos considerar todas essas ferramentas. E precisamos estar atentos para que isso esteja, para que isso está acontecendo com a gente, que a gente perceba isso estar acontecendo de despertar Kundalini. Precisamos tirar também essa visão negativa, que vai ter problema, vai ter problema, vai ter problema. Vai ter problema se a sua consciência não conseguiu ter uma vidinha equilibrada e criou os problemas. Quando ele vai começar a subir, não vai conseguir. E aí vai gerar problema, porque uma energia querendo fazer alguma coisa e não encontrando meios, acaba gerando problemas, gerando sofrimento. Então é preciso uma visão mais racional, mais equilibrada também sobre isso, tirando muitos mitos, tirando muitos devaneios, para que as pessoas encontrem dentro dessa visão um caminho para si mesmas. Uma forma de lidar com isso, de trabalhar com isso. E se a gente unir de uma maneira adequada, de uma maneira equilibrada, que é uma palavra-chave, né? Caminho do meio, esses diversos conhecimentos, essas diversas técnicas, nós temos um caminho para muitos seres humanos trilharem de uma forma tranquila, com benefícios, podendo aproveitar um processo fantástico desses, tendo cada vez mais consciência, afetando o seu entorno de uma maneira positiva, de uma maneira equilibrada, compartilhando cada vez mais isso com as pessoas. E aí o benefício também para a humanidade vai ser muito grande. Pessoas mais conscientes é necessário, cada vez mais. Porque senão a gente se perde na ilusão, a gente se perde no sono e a humanidade não avança, fica estagnada. Então é importante que as pessoas que chegam a isso busquem esses caminhos, estudem, pesquisem. Lá no blog tem literatura sobre Kundalini, muito interessante. Busquem os livros, adquiram os livros e busquem autoconhecimento. Porque Kundalini não é fogo de artifício, meditação, não é. Despertar, não é. É autoconhecimento, é trabalho, é isso mesmo. E é algo que nós temos que fazer, não é algo opcional. Nós podemos tentar fugir, tentamos, mas não é algo que você possa escolher, não quero. Você vai ser empurrado para isso, de uma forma ou de outra. De uma forma dolorosa, talvez, de uma forma mais fácil, talvez, vai depender. E isso também é muito legal, porque é cada um criando um caminho, aproveitando a experiência do outro, compartilhando, mas cada um seguindo o seu caminho, a sua aprendizagem, para melhorar, para crescer, se autoconhecer, para despertar. Gratidão.